Primeiro, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quero convidar a amada igreja a abrir a sua palavra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 9. Aleluia, Jesus querido. Deus amado, Senhor amado. Eclesiastes, capítulo 9. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eclesiastes 9, verso de número 11. O subtítulo nos diz: a sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Todos encontraram, amém? Amém. Podemos ler? Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Amém. Glória a Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui para ouvir a Tua Palavra. Abençoa cada irmão e irmã, Senhor, abre o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, convidamos o Senhor para ministrar os nossos corações. O Senhor é o mais importante desta noite. Fala com a Tua igreja, com cada alma que aqui está presente, de maneira clara, simples, objetiva, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O livro de Eclesiastes é bem conhecido pelas reflexões que se encontram neste livro. E nessa noite, amados irmãos, nós vamos observar um texto, um pensamento que trata sobre algo que a gente às vezes deixa passar despercebidamente. O texto nos diz: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ao olhar para esse texto, eu fiquei pensando: Senhor, o texto está dizendo que não é dos ligeiros a carreira. Você já tentou na sua vida correr tanto atrás de alguma coisa e no fim não deu? E por que ficou correndo o tempo todo? Na maioria das vezes, a vida ela é uma ilusão. E quando não acordamos para a realidade, corremos atrás de vento. Às vezes a gente está correndo atrás de alguma coisa que é insignificante. Damos valor em tantas coisas que não é o caso de não valorizar, mas a questão é:
Existem outras coisas que poderiam estar em primeiro lugar. E na vida ninguém conta com algo que nós iremos ver nesse texto. Os dias estão passando. E hoje, quando eu dobrei o joelho e falei: Senhor, o que o Senhor tem para dizer? Abre o Eclesiastes 9, meu servo. O tempo está passando. E o que você alcançou até agora? Você já parou para pensar de tudo que você teve e o que você tem? Olha para trás, veja tudo que você perdeu para o caminho. Tudo que você lutou tanto para conquistar. Às vezes, irmão, a gente junta tanto e de repente acabou-se tudo. E você olha e você continua correndo. Não vai dar tempo. Vai dar tempo. E essa corrida, ela não acaba. E na tua mente está dizendo assim: vai dar tempo, vai dar tempo. Tempo do quê? Você já olhou para alguém que você gosta muito e viu aquela pessoa de idade? Eu estou vivendo um tempo da minha vida que eu passo todo dia de manhã na casa da minha mãe para tomar café. É bom, não é? Sim ou não? Sim. Pergunta por quê? Porque o tempo do meu pai está acabando. Porque às vezes a gente passa a vida inteira perto de alguém e não dá valor. E quando você vê que o tempo vai acabar, aí você quer aproveitar o que está restando. Quando nós entendemos isso. Então todo dia de manhã eu passo lá e é uma alegria para ele, porque eu estendo a mão e eu falo: benção, pai. E todo dia de manhã pode estar frio, o que for, ele acorda, ele vai, ele senta na mesa e diz para mim: toma café. Um dia eu não fui, minha mãe falou: você não veio? Eu falei: mãe, desculpa. Fiquei muito atarefado, acabei não dando tempo de ir aí. Mas ele estava esperando. Às vezes a vida está passando diante dos nossos olhos e nós estamos correndo atrás do quê? Sabe o que eu pensei no dia que eu não fui? Se ele morresse hoje, que desculpa eu daria para mim mesmo? O meu trabalho? O meu cliente? O que eu diria para mim mesmo? O que ficaria na minha consciência ou no meu inconsciente? Alguém olharia e eu tentaria ser forte? Mas eu perdi a oportunidade porque eu não dei valor no tempo. Porque eu estava correndo atrás de algo que não era o principal. Existem momentos da vida que a gente deve entender qual é os objetivos da vida. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós deixamos a vida passar, sem entender o que é a realidade, o que é um propósito verdadeiro. Irmãos, quando nós olhamos para este texto de Eclesiastes 9, nos abre o entendimento para que a gente venha viver uma vida diferente. Irmãos, certo é, e preste atenção no que eu vou te dizer, a noite, a escuridão, ela é certeza, o sol não. Mas a gente acredita que o sol não falha, que todo dia vai amanhecer ensolarado. Mas há dias que o sol nem são dias de chuva, são dias tenebrosos. Esses dias vêm, esses dias chegam na vida de cada um de nós. E não é escolha minha nem tua. Existe algo que está além do nosso entendimento.
Uma razão, uma lógica, um conhecimento que está além da nossa capacidade de compreensão. Jesus disse para os apóstolos que nós não tínhamos condições de compreender tudo agora, mas na vida vindoura nós iríamos entender tudo. O nosso entendimento, a nossa capacidade de raciocínio não está preparada. Jesus disse para Nicodemos, se ele estava falando de coisa terrena, e se ele falar das coisas celestiais, a mente humana não está preparada. Por isso que nós encontramos diversidades dentro das igrejas. Pessoas com conhecimento a mais numa área, outros na outra. Há uma diversidade muito grande. Porque uns estão preparados para uma coisa, mas não estão para outra. Irmãos, às vezes, e na maioria delas, a vida ela caminha errado. Porque o Senhor, Ele disse algo: o meu povo perece, padece por falta, a falta do conhecimento. Mas não é porque nós temos conhecimento que tudo vai dar, nem sempre vai dar certo. E você diz assim, o porquê? Quando olhamos e nós vemos que não é dos ligeiros a carreira. Então não adianta correr muito. Eu me lembrei que essa tarde eu estava conversando com o irmão Beto, e dentro deste tema, quando eu fui convertido, eu disse algo para Deus, que eu não trabalharia mais. Não vou trabalhar mais, Senhor. Não consegui nada, trabalho de domingo a domingo. Trabalho mais que antes. Como que pode? Irmãos, dentro do tempo existem as circunstâncias e as incircunstâncias. Existem momentos bons e momentos ruins. Existe algo quando nós estamos correndo, quando nós estamos indo rápido demais, esquecemos de algumas coisas para trás. Esquecemos, às vezes, de olhar, de observar. Já andou de carro, quando você está muito apressado, você não vê. Mas quando você viaja, você contempla a paisagem. Você olha para os lados, observa, fala, olha, já passei aqui, mas nunca tinha visto isso, que bonito. A pressa rouba momentos de nossa vida. Nascemos e vamos crescendo, envelhecendo. E quando a gente é novinho, a gente diz assim, não vejo a hora de fazer 18 anos. Quando eu fizer 18 anos, o negócio muda. Vou ser dono do meu próprio nariz. Aí você completa 18 anos, você descobre que você virou um escravo do mundo. Vai ter que trabalhar até o dia que morrer. E não tem para onde correr. Às vezes a gente diz, eu gosto de trabalhar. Não, acostumamos a trabalhar. Não tem jeito. E você diz, mas eu tenho muita coisa. Vai ter que trabalhar muito para manter essa muita coisa. Irmãos, não tem. Quanto mais se tem, mais se trabalha. Quanto mais longe quer chegar, mais corre. Preciso juntar um patrimônio, não tenho muito tempo. Porque depois que eu juntar, tem que morrer. Não é assim? Estamos correndo atrás do quê? Irmãos, você já notou como na cidade grande o dia é rápido? Quando eu estive na Bahia, eu notei algo tão tremendo na Bahia. Sabe o que é? O dia lá demora. Por que o dia lá demora e o dia aqui é rápido? É o mesmo sol. Porque lá, irmãos, não tem nada. Irmãos, dá vontade de comer o dia inteiro. Acorda cedo, come cuscuz com café, faz uma visita, duas, fica o resto do dia na rede.
As costas dói, vai aos bodes, vai olhar as ovelhas, vai andar pro mato, vai caçar mel, vai correr atrás de tatu. É diversão. Volta cansado, deita na rede, toma café o dia inteiro. Antes de dia não acaba. Não acaba. Quem vai pra lá sabe, mas um dia não acaba. Senta com os contadores de história, dá risada deles. Você volta pra cá, acorda, já é hora de dormir. Eu vou aí, lá para você ir ali, irmãos, é andar a pé até cansar os dedos. Eu vou ali, você cata um carro, daqui 2 horas você chega onde você vai. Conversa meia hora, voltou mais 2 horas, 4 horas, foi o dia embora. Você vai resolver um assunto, pega uma... Quando você vê, o dia foi embora. Irmãos, você chega lá, eles têm 10 filhos. Aqui a gente tem 2, coça a cabeça. Lá eles falam, meu irmão tá chegando. Eu falo, não para de chegar, irmão, rapaz, tá parecendo na igreja. Entra 1, entra 2, entra 3, entra 4, entra 5, e fala, tá faltando ainda. Eu falo, Jesus da glória. O povo não tem nada para fazer, não. Por isso que lá tem muito filho. Tem tempo. Irmãos, parece brincadeira, mas não é. A gente corre atrás de coisas que essas coisas vai custar caro no final. Porque você esquece de viver a vida. Você esquece de valorizar quem está perto. Você esquece de olhar os detalhes. Você esquece de apreciar a glória de Deus na criação de Deus. É parar, observar um animal, observar a natureza. É parar simplesmente, às vezes, debaixo de uma árvore para se ter uma conversa. É parar para dar atenção para alguém. Às vezes as pessoas estão deixando coisas importantes, porque estão buscando coisas grandes. Mas o que é grande? O que podemos levar que é tão grande, que é tão bom assim? Você já notou que as amizades ao longo do tempo elas vão se perdendo? Vão ficando para trás. Porque nunca tem tempo para um amigo, nunca tem tempo para uma conversa, nunca tem tempo para visitar alguém. Estamos ocupados demais com nós mesmos. Quem aqui já ficou internado? Do segundo dia lúcido em diante, como você fica no hospital? Por quê? Lembra do dia que você esteve no hospital. Segundo dia em diante, no primeiro o remédio tira a dor, no segundo a consciência vem e você descobre que você não pode fazer. E quando alguém vem, 1 hora para ele é uma eternidade. E para quem está recebendo é como se fosse 1 minuto. Quem recebe a visita não quer que o outro vá embora. Quem entra para visitar, entra querendo ir embora. Porque eu tenho coisa para fazer. E o outro que está internado está dizendo, eu não posso fazer. Não vai embora. Está vendo como que o tempo é algo valoroso, mas a gente não sabe aproveitar? Porque às vezes você pode ir ao último momento daquela pessoa, vai ser a última conversa, vai ser o último abraço. Irmãos, corre-se atrás do quê? Voltei e me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. A peleja não é dos valentes. A Bíblia diz que nesta luta, nesta batalha, nesta peleja, nós não havemos de pelejar. Irmãos, quando nós olhamos
para as adversidades da vida, o que você encontra ao longo da vida? Quem aqui pode afirmar para mim que ao longo da sua vida só colheu flores? Quem aqui pode afirmar para mim que ao longo da sua vida foi só alegria, foi só vitória? Levanta a mão aí que está vivendo só vitória. Não tem nenhum, né? Glória a Deus. A peleja não é dos valentes. Irmãos, e certo é que nós vivemos em guerra, em batalhas o tempo todo. Quando não é na família, é no financeiro. Quando não é no financeiro, é na saúde. Quando não é na saúde, é com os amigos. Quando não é com os amigos, é com os inimigos. Quando não é com os inimigos, é com os vizinhos. Quando não é com os vizinhos, é dentro da igreja. Quando não é dentro da igreja, esse ciclo não muda. Você já reparou que ele não para? Você só vai passando. Só que tem gente que não aprende. Tem gente que roda, mas não aprende. A Bíblia diz que nada é novo, tudo se repete. Nada, tudo se repete. O porquê que se repete? Porque Moisés caminhou no deserto 40 anos e o povo não aprende. Irmãos, quantas guerras eu e você já tentou vencer sozinho? O que é guerra? O que é peleja? O que é ganhar? O que é perder? Você já parou para pensar o que é isso? Paulo descreve bem isso. Aprendi a ter, a não ter. Aprendi na fartura, aprendi no tempo de seca, aprendi quando estava ganhando muito e quando não estava ganhando nada. Mas aprendeu o quê? A passar pela vida sem perder a esperança, sem perder a alegria, sem perder a paz. Irmãos, às vezes as maiores pelejas da vida das pessoas estão no lugar errado. A Bíblia nos orienta que nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas potestade, contra os principados. Irmãos, o que acontece no nosso meio? Quantas vezes você se chateou com alguém? Quantas vezes você foi decepcionado? Vou te dar uma dica. Pega isso. Só pode te decepcionar quando você confia demais. Eita, ok. Entendeu? Quando a tua confiança está nas pessoas erradas, você corre o risco de sofrer a decepção. Agora, quando você vive a realidade e está consciente que tudo pode acontecer, em quem você vai estar firmado? Que não te decepciona. Quando você entende alguém que queira até te decepcionar, você vai estar com a mão estendida, entendendo o que é as lutas. Nós vemos pessoas, e na atualidade muitas pessoas, agora nessa geração, né, que está de 40 aí para lá, nós temos uma gama de artistas que estão velhos. Quando a gente, quem tem 40, 50 vai lembrar aí, quando a gente assistia os desenhos antigamente, aqueles artistas já estão no lar dos velhinhos. É que a gente lembra, parece que eles não envelheceram, mas já tem uns que nem andando tá mais. Não é assim? O tempo passou. A fama deles Acabou. Irmãos, está tudo diante dos olhos das pessoas, como um estralo de dedo.
E o melhor, as pessoas estão perdendo. Está ocupando demais a mente com guerras que não deveria estar lutando. Pastor, o que você está dizendo? Não, você tem que sobreviver, você tem que guerrear, você tem que correr atrás, você tem que pagar as contas, isso você tem mesmo. E para quem não quiser, a Bíblia diz, vai ter com a formiga. Eita glória! Tem que correr atrás. Mas a questão é, tem gente guerreando, está entrando em guerra com outras pessoas, guerras psicológicas. Tem gente que fica se martirizando, por que eu não cheguei, por que eu não consegui, por que eu não estou lá? Era para ser eu, não era para ser ele. E as pessoas entram num estado psicológico que ele já não suporta mais. Aí procura um psicólogo e diz, ele está doente? Aí você pergunta, está doente? O que ele tem? Aí sabe o que eles falam? Ele tem depressão. Está com depressão. Mas o que causou depressão? Não dá para voltar atrás no tempo. Mas dá para aprender a viver hoje. Vou te dar um detalhe que as pessoas não se apegam. Garante para mim que você está vivo amanhã. Garante para mim que amanhã você está vivo. Levanta a mão, alguém que possa garantir para mim. Eu acordo vivo. Não tem ninguém, né? Não. Então você não tem domínio sobre o que vai acontecer. Mas você tem projetos para aquilo que você espera. Tem gente com projeto para daqui 20, 30 anos. Irmãos, a gente se programa assim. A gente imagina assim. Mas em algum momento nos teus projetos você está esperando bater as botas, como diz minha mãe, e ir embora? Tá não, né? Quantos aí não vai deixar a esposa endividada, o esposo só pela misericórdia? Irmãos, para que as guerras? Preste atenção. Nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza. Tem gente que tem muita sabedoria. Tem gente que é tão prudente em fazer as coisas ali, certinho, mas não fica rico. Tem um monte de gente que tem muita sabedoria, mas não enriquece. Aí você diz assim, mas o porquê disso tudo? Por causa do tempo. O fator tempo parece que não tem controle, mas tem. Tem. Agora nós vamos entender o porquê disso tudo. A pergunta certa seria, por que Deus deixa a gente correr? Para a gente entender que nossas pernas não vai longe. Por que Deus deixa a gente achar que é forte? Porque quando descobrir que na força do homem não se consegue nada, aí a gente dobra o joelho e fala, meu Deus, me ajuda. Irmãos, em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o tempo não afeta Ele. O tempo não afeta os projetos de Deus. Porque o Senhor tem tempo para ver os projetos dele acontecer na nossa vida. Tem tempo para fazer a gente entender no nosso pouco tempo. Então, se o objetivo do Senhor
E muita gente olha para Deus como se fosse uma obrigação deixar a gente rico, deixar a gente famoso, mas não é. A vontade do Senhor é que a gente venha ser salvo. E no pouco tempo de vida que a gente tem, Jesus, Ele sabe aproveitar o tempo. Se anda errado, Ele sabe que vai dar sofrimento. Então Ele aproveita o tempo que você vai sofrer para te ensinar. Você toma escolhas erradas porque não ouve as pessoas certas. Ele vai aproveitar esta situação também para te ensinar. É aí que muitos não querem e acaba aprendendo algo. Quando a gente quebra a cara, a primeira coisa que desce chama orgulho. E tem muita gente que ele fica pensando, mas era para dar certo, estava tudo certo, por que não deu certo? Porque a gente pode fazer de tudo, mas existe alguém que está no controle de todas as situações. O nome dele é Jesus. Tem gente que nasceu, não fez esforço nenhum, ficou rico. Aí você olha e fala assim, mas como que pode um negócio desse? Eu acordo de madrugada, durmo de noite, tem nada. O cara chega do nada, fica rico. O que aconteceu? Não depende dele. Quem disse que depende de você? O que depende de você? Irmãos, a gente tem que parar para pensar algumas coisas. Eu disse para o Senhor, não vou trabalhar mais. Eu estava decidido. Não trabalho mais, não vou correr atrás de mais nada. Corri, não cheguei em lugar nenhum. E você acha que eu ando correndo? Eu tenho um monte de coisa para fazer, não deu tempo, fica aí, vamos fazer outra coisa. Amanhã eu termino. Mas infelizmente não deu, eu falo a verdade, eu esqueci de você. Aconteceu isso. Não deu. Sabe o que eu entendo? Você vai me bater? Meu cliente chega lá e eu procuro o máximo cumprir a data. Ele falou assim, mas você ficou de entregar hoje? Eu não falei que horas. Hoje é hoje, até meia-noite é hoje. Você quer vir pegar meia-noite? Vai estar pronto. Aí eu vou amanhã cedo, tá vendo? Você abriu um tempo na sua agenda aí para você ir lá buscar. Irmãos, quando você aprende a viver, o cliente chegou para mim, falou um negócio, eu falei, pega teu carro e leva embora. Ele, o quê? Pega teu carro e leva embora. Meu carro está batido. Eu falei, isso mesmo, o carro é teu, o meu não está. Ele olhou para mim e falou assim, como? Eu falei, você entendeu, pega teu carro, dá partida, vai embora. Problema teu. Nem tudo a gente vai poder resolver para os outros. Começa a entender as coisas, que viver o problema do outro às vezes não é resolver, não é dar solução para o outro. Entenda o que eu disse, viver o problema, se você tem os seus, resolva os seus. Se pode, ajude os outros, mas não viva o problema deles. Porque tem gente que tem problema, mas não quer sair daquela situação. Tem gente que está passando guerra, mas não quer mudança na vida. Então, se você ficar junto, você vai viver a vida inteira em guerra. E não vai resolver nem o dele, nem o seu. Mas ser é ruim. Não sou ruim. Eu aprendi a ver as coisas da maneira que elas são. Às vezes, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não quer praticar. Que todo mundo tem uma imaginação assim, tu é crente, tu serve a Deus, né? Tu tem que perdoar todo mundo, abraçar todo mundo, cada um chute na tua canela, você não fala nada, chuta a minha para ver se eu não grito. Vou dar um berro que você vai pular 1 metro de altura. Dói, filho. Criar um mundinho perfeito. Irmãos, a gente tem que entender certas coisas. O que é ser bom?
Se você olhar para Jesus curando, ele é bom. Se você olhar para Jesus expulsando o demônio, ele é bom. Mas se você olhar para Jesus dizendo para Pedro, para trás de mim, Satanás, ele não é bom. Então, em que momento o ser humano é bom? Quando te favorece? Agora, quando ele te diz a verdade, ele não é bom, né? Quando ele te coloca no teu lugar, ele não é bom, né? Quando ele fala do teu pecado, ele não é bom. Quando ele te diz não, ele não presta. O que faz a pessoa crescer é o não. O que faz a pessoa acordar é não. O que faz a pessoa despertar para a vida é o não. Porque quando a pessoa olha para você e diz não, aí você fala, e agora? Vou ter que me virar. Vou ter que fazer alguma coisa. Você já viu filhos que crescem? Pai dá de tudo. E ele cresce no bairro. Quando ele é novinho, ele tem a melhor bicicleta. Ele pega a idade, ele ganha moto, ele ganha carro. Só tem um detalhe. Um dia o pai... Aí deixa a herança. Aí ele fala, é estouro. Vai pra balada. Daqui 2 anos. Você acha que o tio vai bancar a regalia do filho que acabou com tudo que o pai construiu? Alguém vai dizer, acabou, meu filho. Agora tu vai. A realidade chegou. E como você ensina alguém que passou a vida inteira negligenciando? Como que você ensina alguém que passou a vida inteira no fantástico mundo do Bob? Não acordou cedo. Para ele vai ser a pior coisa do mundo. Aí você, em contrapartida, cresceu naquele bairro, vendo aquela situação, aprendeu a lutar. Quando chega uma situação, é só mais uma. Eu vou atravessar. Bem ou mal você passa, você chega lá. Só que a vida está passando diante dos olhos e as pessoas não aprendem a dar valor. Às vezes... muitas pessoas olham para Deus e reclamam, Deus, por que a minha situação é difícil? Por que a minha situação é de tanta luta, de tanta batalha? Mas a pergunta seria, Deus, por que o Senhor me escolheu para me dar força, para me dar resistência, para me passar por tudo isso? Porque tem gente que se ficar no teu lugar, morre. Não aguenta. Tem gente... que se ele for no interior, não passa uma noite com os pernilongos dando boa noite para ele. Ele não dorme. Tem gente igual eu que vira para o lado e fala, ferrou aí, amanhã nós vemos o que faz. Amanhã nós resolve. Eu preciso dormir. Irmãos, a palavra, ela nos ensina, orienta a cada um de nós. É uma bússola em alto mar. E certo é que nós estamos vivendo, e cada um, indiferente da tua idade, você faz questionamentos a Deus. Mas a aceitação são poucos que estão praticando. Tá bom, obrigado. Tá ruim, obrigado do mesmo jeito. Levanta a mão aqui alguém que durante todos esses anos me viu reclamar. Alguém já viu reclamando? Eu já subi aqui várias vezes, irmão, quebrado, moído. Irmãos, eu passei quase minha vida inteira reclamando. Tem alguns anos que eu aprendi a não reclamar mais. Um dia eu pensei assim, falei assim, se o meu serviço parar, acabar tudo, falei, beleza, tá tudo certo, não vou trabalhar. Aí eu comecei a pensar, falei, eu produzindo dentro de mim, não vou trabalhar. Vai viver como? Como quem não trabalha. Como quem não trabalha vive? Vive. E vive melhor que nós. Tem um monte que não trabalha, viaja, come fora. Porque às vezes você trabalha tanto, você não tem tempo de comer na casa dos outros. Quem não trabalha, come. Às vezes você se preocupa tanto, eu preciso disso, aquilo. O outro fala, vamos para tal lugar, não tem tempo. O outro fala, eu posso ir. Faz nada. Meu menino faz 1 ano chamando eu para ir pescar.
Vamos pescar, pai. Pai não tem tempo, mas daqui um dia o pai vai terminar o serviço. O pai vai. Às vezes quando eu passo, eu vejo lá, molecadinha, varinha na... Fala aí. É que a gente espera a viagem na Walt Disney, nos Estados Unidos, na Espanha. Às vezes o filho só quer ir naquele laguinho ali com uma varinha de bambu que custa R$3 e diz: nossa, foi o melhor dia da minha vida. Enquanto a gente está esperando produzir tanto para fazer o melhor, tem alguém dizendo: eu só queria passar um dia ali. Irmãos, tem muita gente preocupado em fazer tantas coisas. Eu chamei minha esposa para dar uma volta, eu falei: vamos tomar um sorvete. Sabe o que ela me respondeu? Quero não, tô com a garganta ruim. Falei: então vamos para casa. Olharam no banco de trás e disseram: nós quer. Pastor, o que você está dizendo? Preste atenção. Onde está a sabedoria? Dentro de cada um de nós. Sabedoria para correr atrás de riqueza nós tem. Nós temos sabedoria para um monte de coisa. A gente estuda para um monte de coisa, mas a gente não se preocupa em ser feliz. A gente não se preocupa em tirar momentos, irmãos, para ficar na história, para ficar guardado. A vida passa, pega uma foto, olha para trás e diz: olha, não dá mais tempo. As crianças crescem, os amigos vão embora. Quantos amigos nós perdemos ao longo da caminhada? Pessoas que gostávamos, pessoas que outrora você imaginava, parecia que ia viver a vida inteira perto, mas o serviço levou para longe. Aquela amiga que dizia ser amiga, roubou nosso amigo e levou lá para os cafundé do Judas. E assim vai. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Olha no seu tempo de escola, quantos hoje você tem contato que estudou com você? Dá para contar nos dedos. Quando dá para contar? Isso quando não vê lá de longe e vira. Vixe, não quero nem que me veja. Vai embora. Irmãos, eu olho hoje, eu vejo pessoas que eu conheci, eu falo: eu não acredito que está vivendo assim. Eu não acredito que essa pessoa está nessa situação. Quais foram as escolhas que levou ela a chegar a esse ponto? Falamos de libertação, falamos de culto de libertação, e às vezes o que a gente precisa se libertar, irmãos, é da ganância. Às vezes o que a gente precisa se libertar são de sentimentos de egoísmo que está dentro da gente. Entender que outros dependem de você para ter momentos de alegria. Porque existem pessoas que ele não quer nada teu, ele só quer um abraço, ele só quer te cumprimentar, ele só quer te ver. Existem pessoas que se sentar do teu lado e tomar um café, a alegria vai ser tanta. Mas às vezes o egoísmo dentro da gente não permite. Às vezes, irmãos, é falta de compreensão ou de querer aprender. Onde está a sabedoria nisso tudo? Irmãos, a gente pode ser prudente, certo em tudo. Eu sou um cara prudente. Eu sou bem determinado nas coisas que eu faço, mas eu aprendi algo. Um dia o diácono David chegou para mim e disse assim: pastor, como que você consegue? Eu falei: o quê? Não misturar as coisas. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você me ver no meu trabalho, como eu converso com o Beto, às vezes ele passa lá, você nunca vai falar que eu sou pastor. Não é, Beto? Você não vai falar. Você vai passar lá, você vai ver eu conversando, você vai falar: não é o mesmo cara que estava pregando lá. Não é que eu esqueci de Jesus, não é que eu esqueci da palavra, é que eu sou ser humano. Eu estou no meu. Já teve vezes de eu estar na minha casa e falar para os irmãos: não fui chamando de pastor não. Eu também sou irmão, que eu sou amigo, vamos, né? Irmãos,
Tem gente que coloca o título à frente. Se você não falar assim, ó, o pastor, pronto, aí já ficou beiçudo, já ficou isso, aquilo. Eu vou nas igrejas, sabe como que eu me apresento? Sou seu irmão em Cristo, cristiano. Primeiro eu sou teu irmão. Depois eu digo, eu trabalho para Jesus pastoreando um pequeno rebanho. Devemos entender certas coisas. Irmãos, está passando. O único que não sofre com o tempo é Jesus. O único que tem certeza 100% de todos os projetos é Jesus. E quando o projeto dele é a gente, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como trabalhar. E ele não vai desperdiçar nada. Então, se você errar, cuidado. Porque pode cair nas mãos de Jesus o teu erro, tua falha. E ele usar isso para te moldar. Usar isso para te ensinar. E às vezes aquilo que nós estamos errando vai ser um grande ensinamento. Mas quando nós aprendemos aos pés de Jesus é com lágrima, viu? Irmãos, a gente chora muito para aprender. Nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. O tempo e a sorte pertencem a todos. Sabe o que significa isso? Não depende de nós. Vou lhe dar um exemplo. Quantos vêm à igreja que gostaria de ser pastor, ser diácono, ser obreiro, mas não vai ser? Não depende. Mas eu já vi gente dizer assim, mas eu tenho 40 anos de igreja, e vai continuar indo para a igreja mais 40. Mas não vai ser o que você quer ser, porque o que você quer ser não depende de você, depende de Deus. Tem gente, eu já vi pessoas vir na igreja, simples, e sair daqui, uma revelação, e ganhar um dinheiro, uma fortuna. Saiu quase rico, voltou um ano depois pobre. Mas Jesus, Irmãos, tem gente que tem muito e vive como pobre, tem gente que tem pouco e vive como rico. Explica isso. Tem gente que está baseado a sua alegria naquilo que conquistou. Tem gente que é alegre simplesmente por estar vivo. Irmãos, nós devemos parar e refletir um pouco. O tempo, ele é escasso. Não dá para errar muito. Não dá para ficar errando. E por que a gente erra? Porque não estuda a palavra. E quando conhece, não obedece a palavra. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3, verso 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Falamos da vinda de Jesus. Qual é a finalidade de passar por essa vida se não ter uma escolha no final dela? Nossa vida é um tempo para a gente escolher. Que propósito tem nascer, comer, crescer, beber, morrer? E todo mundo, desde que o mundo é mundo, está no mesmo dilema. Servir a Deus ou o diabo, a Deus ou o diabo, a Deus ou o diabo, a Deus ou o diabo. Está todo mundo falando a mesma coisa, desde que o mundo é mundo. Você serve a quem? A Deus ou o diabo?
Não é assim? É a mesma coisa. Poxa, está difícil de tomar uma decisão. Tem gente que acha que ninguém respeita quando o outro quer servir o outro lado. Claro que respeita. Irmãos, a salvação é algo que a gente tem que lutar por ela, a gente tem que querer. Devemos almejar isso. Imagina Jesus hoje dizer: eu vou pegar esses 10 minutos da tua vida e vou trabalhar. 10 minutos que você erra, ele fala: vou trabalhar 1 segundo. 10 anos. 1 segundo eu vou trabalhar contigo. 10 anos. 10 anos eu vou ver você orar pedindo a mudança. Imagina 10 anos você na moinha, falando: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí passa 10 anos. Porque você está achando que quando o Senhor determina, ele não cumpre, né? 70 anos de cativeiro, 40 anos de cativeiro, só acabou quando acabou o tempo. E quando acaba o tempo é algo interessante, irmão. Acaba hoje, a página vira, passou 10 anos ali, ó, tudo muda. Rapaz, os caminhos abrem, as coisas começam a caminhar, tudo flui. Você fala: meu Deus, nem parece que eu estava vivendo aquele... Aí eu te faço uma pergunta: aprendeu? Às vezes queremos ser sábios para nós mesmos. Às vezes queremos crescer para sermos orgulhosos, para dizer eu tenho, para dizer eu cheguei. Quantos se preocupam em crescer para ajudar outros? Quando olhamos para o Senhor, entendemos que na vida, quando nós somos dispenseiros, vai ser dado muito, mas nós temos que entender isso. Irmãos, há uma luta por coisas tão pequenas. Quantas vezes é pregado para a gente perdoar? Quantas vezes é dito para a gente procurar o irmão, se reconciliar? Quando aparece um espírito ruim, foca tudo no espírito ruim. E a coisa mais ruim que vai te condenar não é aquele espírito, é o que está dentro de você. E você tem que pedir para tirar. É aquela raiva, aquele rancor, é a intolerância, é aquilo que te afasta do Senhor. O espírito ruim, alguém vem em nome de Jesus, sai, e ele vai embora. Mas é a mudança dentro da gente. Irmãos, nós temos tempo para refletir nas nossas atitudes, para a gente parar e dizer: Senhor, eu tenho caminhado errado, mas eu preciso tomar um rumo diferente, então me ajuda. Lembra de Jó, quando Jó diz: fiz um concerto com meus olhos. Jó estava olhando para quê? Para quem? Irmãos, a gente tem que pedir a Deus. Deus, Ele é criador de todas as coisas. Ele é criador. Cria em mim, Senhor, um coração aquebrantado. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração verdadeiro. Me faz compreender o meu tempo de vida, para que eu não jogue fora. Me faz entender, Senhor. Me ensina a valorizar as pessoas que estão à minha volta, para que eu não perca tempo. Viver em briga é perder tempo. Porque a briga, ela corrói, ela gangrena o teu pensamento, o teu sentimento. Quantas pessoas, irmãos, passam a vida... Quantas pessoas têm passado a sua vida chorando? Já conheceu alguém que está passando a vida chorando? Mas pastor, é que você não sabe a luta que eu passo, você não sabe o problema que eu passo. Eu tinha muito problema, eu tinha muita luta.
A última luta e a última vez que eu chorei foi por causa da minha fé. Um dia eu dobrei o joelho e falei: Jesus, eu entrego na tua mão, Senhor. Não vou chorar mais não. Você sabe por quê? A Bíblia diz para a gente chorar com os que choram. Mas a gente tem que aprender a confiar em Deus. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Porque se a gente olhar para a situação e baixar a guarda, nem a gente aguenta caminhar. Irmãos, o tempo está passando. É muita correria, é muita luta. São problemas que vêm todos os dias e eles não vão deixar de existir. E sinto muito, mas vou lhe dizer, tu vai ter muito problema. Não, vai. Irmãos, os problemas, eles fazem parte da vida. É como a gente dizer, eu não tenho conta. Quem é que não tem conta? Quem não deve? Claro que deve. Você paga a conta de água, a outra já está gerada lá no sistema, ela está devendo. Não tem como. Quer outro exemplo? Quem tem casa própria documentada sabe disso. Quando chega janeiro, vem o carnezão do IPTU, está devendo, pagou ele, passou dia, está devendo de novo, vai te cobrar de novo. Quem tem carro aqui? Está devendo, se não pagar vai tomar teu carro, está devendo. Não é assim? Irmãos, quantos tem cartão de crédito aqui? Joga fora. Pega o conselho, joga fora, que esse negócio faz dívida. Isso deixa devendo mesmo, afunda a pessoa. Irmãos, é simples. A vida, a gente tem que parar, pegar Eclesiastes 9 e entender uma coisa. O tempo passa, mas aonde está a nossa confiança? Em Deus? Ou está em nós mesmos? Se nós confiarmos em nós mesmos, não venceremos. Porque todo mundo depende de ajuda. Eu vou falar algo aqui que as irmãs vão se alegrar. Quem é casado, passa-se um tempo, qual é o problema dos homens? A irmã, olha, já começou a rir, fala, vixe, lá vai. Qual é o problema dos homens? Homem, a maioria se faz de machão, não é? Mas quando ele está fracassando, quando está tudo dando errado para ele, sabe quem bota mais medo nos homens? A esposa. Não é assim não, pastor. Porque a primeira pessoa que vai saber que ele não está vencendo na vida é a mulher dele. Porque a mulher, ela é especialista em falar assim, precisa comprar tal coisa, precisa disso, daquilo. Aí o cara, ele olha para ele mesmo e fala, não posso. Só que a mulher, quando ela usa de sabedoria, ela é a escada que o homem precisa. A mulher, quando ela é inteligente, na fraqueza do homem, ela ganha ele. Irmãos, todo mundo olha. Eu posso falar de pessoas, casamentos, sentimentos, com muita propriedade. Com muita. Quem está casadinho de novo nem imagina o que vai passar. Acha que é só festa, glória a Deus e aleluia. Não é não, meu filho. Você não faz ideia o que é esse negócio chamado casamento, vida a dois. Não, vai tudo bem na vida. Não vai não, meu filho. Você casou. Os irmãos dão risada. Quanto de vocês não quis fugir de casa? Quantas irmãs não quis fugir dos maridos? Né, irmã Marceli?
Pastor, mas por que você está falando? O que isso tem a ver com o texto? Porque quando as lutas chegam dentro de casa, aonde está travada as maiores guerras é dentro de casa. Aonde todos os problemas saem primeiro é dentro. Vou te falar o porquê. Porque o cara passa uma semana ruim, ele tem um problema dentro de casa, ele entra bicudo na igreja. Não tem nada a ver com o teu problema, irmão. Resolva na tua casa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Existe um ápice onde ele começa. Existe uma situação que ela é desencadeada. E se a gente olhar para a palavra e aprender aquilo que Jesus nos ensina, nós vamos conseguir resolver as coisas tudo no tempo certo. Não é nem antes, é no tempo determinado por Deus. Se a gente aprender a dizer, Senhor, me ajuda a passar, me ajuda a ter paz dentro de casa, aquilo passa e não torna a se repetir, porque houve sabedoria nisso. Só que uma sabedoria adquirida do Senhor, não nossa. E a gente vai dizer o que a minha mãe disse para mim hoje: você só está casado porque você está na igreja. Eu falei, mãe, é verdade. Porque Jesus mudou, porque senão não estava não. Porque minha mulher é sistemática, né? Eu não, o problema é ela. Irmãos, essa é a realidade da vida. A gente corre atrás de tantas coisas e esquece de dar valor de quem está dentro de casa. Você sai correndo, passa o dia inteiro, a mulher fez um bolo, fez um negócio, está esperando você chegar e fala assim: ficou muito bom aquele bolo ruim que você fez. Você nem olha para o bolo. É pior ainda. Minha mulher faz bolo bom, tá? Só estou falando. Irmãos, é isso que eu digo para os irmãos. Está do lado. Não dá valor em quem está. Vai dar valor em quem está fora? O teu amigo, a pessoa que te ajuda, a pessoa que te escuta, às vezes você não quer nem chegar perto. Como que você vai ajudar um estranho? Irmãos, guerreamos com nós mesmos. Colocar o inimigo, Satanás, como o maior adversário, não é. Nós temos Jesus. Mas a nossa questão é lutar contra nós. Nossas vontades, nossos pensamentos. Quantas vezes eu cheguei em casa querendo brigar com a minha mulher, ela tá escutando. Eu entro na porta, eu passo, eu vou chutar até o cachorro hoje. Eu tô falando a verdade, é verdade mesmo. Eu chego em casa desse jeito. Eu falei, se falar alguma coisa, meu filho abre o braço e fala, eu te amo. Falou, Jesus. Irmãos, quando a gente olha para dentro de casa, disposto a aprender, muda. Sabe o que eu aprendi? Eu olho para minha esposa e falo, eu não estou bem, estou chateado com você, tenho um problema com você. Senta aqui, vamos conversar. Ela faz a mesma coisa. Sabe o que isso me ensinou? A entrar na igreja e dizer para os meus irmãos, irmão, você fez algo, não gostei. Tem um problema, uma vez que vamos conversar, e aí? A transparência. Às vezes nós deixamos um problema criar perna, caminhar, correr na nossa frente, e a gente nunca vai alcançar ele para dizer, sai da minha vida. O tempo está passando. E você vai fazer o que com as questões que você não consegue resolver? Porque existe coisa na minha e na tua vida que nós sozinhos não conseguimos. Por isso que às vezes você nunca precisou chegar em alguém e pedir um conselho. Jesus, ele não tem o tempo como inimigo, mas ele é dono do tempo. E a pessoa de Cristo nos ajuda todo dia, nos ensinando, nos moldando, transformando o nosso entendimento, para que a gente venha ter a sabedoria do céu, não sabedoria terrena, nem diabólica, mas do céu. Irmãos, a Bíblia nos diz que sábio é aquele que ganha almas. O que é lutar por almas? É você olhar para o outro e entender que o outro precisa de ajuda.
É você entender que o outro está doendo. Eu não estou comendo o que eu gosto hoje. O outro não está comendo nem o que precisa. Senhor, não é a cor desse carro que eu queria. O outro está pensando, um dia eu vou ter um carro. E a gente vai num sentimento egoísta, numa vida egoísta. E a maior libertação está nisso, irmãos. A gente olhar para Deus e dizer: Senhor, me transforma. Me faz ser um ser humano melhor. Me faz compreender, Senhor, e viver, Senhor, os detalhes que eu estou deixando passar. Pessoas olhando para dentro de si, dizendo: eu não tenho nada. Esquece de olhar para um filho, esquece de abraçar um amigo, esquece que pode ir lá e dar risada, esquece que pode sentar numa mesa e ter uma tarde maravilhosa. Irmãos, nós temos que entender. Existem detalhes que vai mudar totalmente a tua história. Basta você estar atento. Aí eu olho e venho refletir com meus irmãos. Estamos correndo atrás do quê? Estamos lutando com quem? A nossa sabedoria está baseada em quem? O tempo que nós estamos perdendo com o quê? Se Cristo é imutável, se tem promessa na minha e na tua vida, como está escrito em 2 Pedro, se as promessas dele são fiéis, são duradouras, permanentes, por que não olhamos diretamente para ele e buscamos nele aquilo que a gente precisa? É hora da gente parar, irmãos, e pedir algo para Deus. Que tem muita gente que falta. Senhor, me ensina a ser grato por tudo. Paulo entendeu. Paulo entendeu que às vezes a sabedoria em excesso se torna vaidade. Para que querer saber tanto se usa pouquinho da sabedoria? Vou dar um exemplo. Eu olho para minha irmã e falo: estudou tanto para ser ignorante. Estudou tanto para ser sem educação. Aí as pessoas olham e falam assim: mas por que você fala isso? Porque a gente tem na nossa mente que quem estudou é pessoa educada, né? Não. Tem muita gente que estudou que é sem educação. É ignorante ao extremo. Meu ex-cunhado é formado em TI. E a vida dele financeira foi um sucesso. E ele, casado com a minha irmã, construiu um sobrado muito caro aqui na região. Aí precisaram da minha ajuda, eu fui lá terminar o sobrado numa certa época da minha vida. Eles no melhor momento e eu no pior momento da minha vida. Aí eu catei a planta, não sabia nada de engenharia civil. Fui lá no professor YouTube. Passei horas e horas e horas e horas estudando como ler a planta. Aprendi a ler planta sem ir para a faculdade. Tá, glória. Falei: meu Deus, preciso aprender esse negócio aqui. Engenheiros da Caixa, indo lá, medindo, tudo tal. Aquele molho de papelzão, se abre desse tamanho assim. Aí eu comecei a ler os projetos. Precisava fazer uma escada grande. Nunca tinha feito uma escada. Mais horas e dias no YouTube vendo como que faz escada de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é ideia. Tá bom. Aí catei, fui lá medir tal. Ia pro meu cunhado, falei: o engenheiro errou na planta. Ele olhou para mim e falou assim: o cara estudou não sei quantos anos e você é um burro. Falou desse jeito: você é um burro, tá dizendo que o engenheiro errou. Eu falei: o burro sabe que o inteligente errou. Fui lá, garguei do jeito que estava na planta, falei: tá errado, chama o burro do engenheiro que errou e manda ele destruir a casa para fazer a escada no lugar certo, porque você corre o risco agora da Caixa não liberar mais a outra etapa do financiamento, que é da tua casa, se eles verem que tem um erro de um degrau que o burro descobriu que estava errado na casa inteira. E eu não estudei, eu só fui no YouTube. Ele coçou a cabeça e falei: mas tem um jeito, tem uma saída. Ele falou: qual? Eu falei: tem outro burro que estava ensinando no YouTube. Eu aprendi com ele, eu vou te mostrar. Garguei, deu certo.
Mudei centímetro e foi aprovado. A questão é, irmãos, tem muita gente com muita sabedoria. Existe pessoas que estudou e adquiriu sabedoria. Existe pessoas que viveu praticando e é sábio no que faz. Tem gente que você olha, nunca fez uma faculdade, mas quando vai para uma cozinha, irmãos, faz coisas extraordinárias, com sabores tremendos. Tem gente que passa ali a vida inteira estudando. Quando frita um bife, irmão, não tem quem come. Não é assim? Tem mulher que é casada, que glória a Deus, que casou, porque quem cozinha é o marido. A vida ela é assim, irmãos. Se a gente não aprender, se a gente não olhar para dentro, a gente dizer, eu preciso mudar, eu preciso aprender, valorizar, vai passar diante dos teus olhos a tua vida. E um dia velho, cansado, você vai olhar para trás e vai ficar pensando, sentado, sem poder se locomover. O que eu fiz na minha vida? Eu já encontrei pessoas dizendo isso. E eu fiquei refletindo nisso. E eu te digo hoje sobre essa palavra. O que nós vamos fazer? A pergunta é, como nós vamos servir a Deus? Olhando para Ele e deixando Ele guiar nossos passos, deixando Jesus ensinar a gente a amar o nosso próximo de verdade, amar a igreja, amar aqueles que precisam, estender a mão, fazer tudo com amor, porque quando você faz com amor, não importa a simplicidade do ato, mas te traz alegria e faz aquele momento inesquecível. Irmãos, a gente tem que estar mais acordado, estar desperto, para não deixar a vida passar em vão. É muito rápido a vida. Irmãos, nem parece, irmãos, que eu sou jovem do jeito que eu sou. O tempo está passando. Eu vejo alguém falar aí de 50 anos. Irmãos, eu olho para os irmãos assim, eu me sinto menino. Mas quando eu olho para o RG, eu falo, isso aqui é uma mentira que inventaram na minha vida. O tempo passa. Quem tem mais de 40 anos aí, você se sente uma pessoa velha? Não. Você se olha no espelho, você está andando, alguém fala, você se sente jovem, mas a realidade é outra. A realidade, vocês jovens, aí vocês vão ficar velhos. Vocês vão chegar lá, ficar rindo de nós para vocês verem. Essa é a realidade, irmãos. A coisa mais séria que nós devemos enfrentar, as nossas atitudes. Então saia daqui hoje pensando no que você vai fazer. Se vale a pena você guardar rancor, mágoa. Se vale a pena você viver brigado com alguém. Se vale a pena você não valorizar a pessoa que está do teu lado. Se vale a pena viver no egoísmo, achar que você é a melhor pessoa do mundo. Ou se, assim como eu, reconhecer que vale a pena olhar, Jesus, me ensina. Eu acordo de manhã e falo, Senhor, que é meus passos hoje? Me ensina, todo dia eu dobro o joelho e falo, me ensina a trabalhar, Jesus. Aí chega um negócio lá, eu olho assim e falo, como que eu vou fazer isso? O cliente olha para mim e diz assim, eu falo, não, aqui, ó, papo, vai ficar bom. Aí ele fala assim, pô, o cara é bom. Eu dobro o joelho e falo, Jesus, como que eu faço isso? Passa um dia, dois, o cliente olhou para mim e diz assim, mas você nem mexeu, eu tô medindo, tô pensando, tô nem preocupado com aquilo ali. Aí eu chego lá, quando eu ponho a mão, eu puxo de um lado e falo, o defeito está aqui. Pronto. E sabe o que eu digo? Muito obrigado, Jesus. Irmãos, Ele é a sabedoria. Jesus é dono do tempo. Jesus é o amor. Jesus é o verbo, é a palavra. Se a gente estiver em Cristo, a gente vai valorizar tudo. Tudo.
Não deu tempo, não faço mais, faço outro dia. Preste atenção. Não valorize. Saia daqui hoje para você valorizar primeiramente a Deus, Jesus, depois sua família. Valorize a pessoa que está do teu lado, teus filhos, teus amigos. Valorize as oportunidades que são te dadas. São únicas. Valorize a pessoa que te chama de amigo. Dê valor. Não deixa passar despercebido na tua vida. Porque um dia você pode querer um abraço e não ter ninguém para te dar. Não seja egoísta. Tem tempo? Vá visitar alguém. Pare, pense. Participe daquilo que te chamam para participar. Não corra atrás de vento. Irmãos, a pior coisa que tem é você se deparar sozinho na vida. Então, seja grato ao Senhor. Olhe para a palavra e aprenda. Leia. E diz: Senhor, eu quero ler, entender e praticar. Me ensina. Aleluia. Peça a Jesus, me unge. Me dá unção. A Bíblia diz que a unção vos ensinará todas as coisas. Tem muita gente que... Você já se perguntou assim? Já vou encerrar? Por que a maioria dos cultos que o pastor prega vem muita gente? Quem já perguntou isso? Alguém que já fez essa pergunta? Só uma pessoa? Vocês sabem por quê? Alguém sabe? Chama unção. Não é um homem, é o que vem de Deus. A unção atrai as pessoas. Irmãos, eu não me preocupo com palavras bonitas, nem palavras persuasivas. Eu não prego para impactar pessoas, mas para você refletir o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, e o que você está fazendo com a sua vida. Porque no final das contas, eu não vou poder culpar o pastor Adriano pelos meus erros. Eu não vou poder culpar minha esposa pelos meus erros. Eu vou simplesmente ter que dar conta daquilo que eu fiz. Aí está o maior problema da minha vida. Então, se a gente aprender o que semeia, a gente vai ter certeza o que vai colher. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. E se Jesus vier num dia de frio, vai ser difícil, hein? Eita, o que vai ter de crente que vai ficar para trás? Vai ser brincadeira não, hein? Mas tem pessoas aqui que pensou duas vezes, né? Num frio desse, será que eu vou? Eita glória! Mas amanhã vai estar calor, em nome de Jesus, irmãos. Sim ou não? Mas se acordar e tiver esse ventinho bom, vai estar calor. Você põe 2, 3 blusas, 4, igual a minha esposa, irmão. Pode ir para qualquer lugar que não passa frio. Amém? Eita glória. Irmãos, vamos orar. Apresente a Deus. Apresente as vidas que necessitam e também as suas necessidades de mudança. Peça a Deus. Às vezes a gente precisa ser transformado em algumas áreas. Todos nós. Um ser mais manso, o outro é manso demais. Mas a gente precisa de mudança para a gente ser constante. Amém? Abre as suas mãos. Esse chiclete aí, engole ele agora. Essa bala aí, engole agora. Amém? Todo mundo com a garganta limpa aí? Então abre a sua boca para orar nessa. Oh, Jesus querido. Deus, maravilha e glória. Senhor. Oh, Jesus
em nome de Jesus, Pai. Oramos, ó Pai querido, pelas vidas que aqui estão presentes, pelas vidas que estão conosco pela plataforma. Pedimos ao Senhor, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha se transformar, que o Senhor venha dar um grande livramento, Pai, repreendendo sobre toda a obra do inimigo, repreendendo, Deus Pai, toda mazela, toda feitiçaria de Satanás, tudo aquilo que tem vindo, Senhor, obras, amarrações, toda obra de bruxaria, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai confirmando o grande livramento agora, Senhor, joga por terra, Senhor, todos levante do inimigo, dá um escape, Senhor, confirma, Senhor, a vitória, o livramento, repreende, Senhor, as obras oriundas, Senhor, de feitiçaria das trevas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra com a providência na vida, na casa, nos projetos, dá, Senhor, o grande livramento, o grande escape do que é chamado hoje, para cada irmão, para cada irmã, repreendendo, Pai querido, agora, Senhor, em nome de Jesus, as enfermidades, Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra hoje, Senhor, todo laço de enfermidades, quebra hoje, Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, todas as obras, Senhor, que foram levantadas para atrapalhar, para impedir este irmão, esta irmã, Senhor, de prosseguir, ó Espírito Santo de Deus, vai operando tuas maravilhas, Senhor, vai operando no meio do teu povo, nas casas, alcança, Deus Pai, aqueles, Senhor, que se encontram, Pai, agora acamado, aqueles que se encontram, Senhor, desiludidos, entristecidos, Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, dá o livramento para as crianças, repreende, Senhor, todo espírito que tem lutado com as crianças, com os jovens, Pai, em nome de Jesus, joga por terra, Senhor, as obras de macumbaria, Senhor, meu Pai, Senhor, todo o trabalho que foi levantado na encruzilhada, mata, cachoeira, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo, Senhor, tira, Senhor, os espíritos de confusão, tira, Deus Pai, em nome de Jesus, os espíritos que são mandados, Senhor, para trazer depressão, que tem amarrado as vidas, em nome do Senhor Jesus, vai operando, libertando, Senhor, toma, Senhor, na tua mão agora, Pai, as causas que te são apresentadas, toma nas tuas mãos esta família, Senhor, o coração deste irmão, desta irmã, Senhor, para que na tua vida esteja preparado, Senhor, ó Pai, Senhor, usa, Senhor, da vida, Senhor, os obreiros, Senhor, de todos os irmãos que estão orando, enche do teu Espírito Santo, Pai, quebra, Senhor, agora, Senhor, toda obra que o inimigo, Senhor, tentou colocar, quebra, Senhor, as correntes do inimigo, Pai, em nome de Jesus, joga por terra as muralhas, as opressões, os trabalhos, Senhor, que foram feitos, Pai querido, para atrapalhar, Senhor, para impedir, Senhor, o que tem impedido esta pessoa de prosperar, o que tem impedido, Deus Pai, esta pessoa de caminhar na tua presença, vai repreendendo agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde houver espírito imundo, aonde houver espírito escondido, Senhor, vai repreendendo, Deus Pai, em o nome do Senhor Jesus, quebrando agora os cativeiros, quebrando os grilhões, Senhor, Pai, em nome de Jesus, liberta, Senhor, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, de toda obra maligna, liberta, Pai querido, Senhor, meu Deus, se tiver algo escondido, se tiver alguma feitiçaria oculta, Senhor, fiel é Deus para dar o livramento agora, em nome de Jesus, Senhor, quebra, Senhor, agora, Senhor, meu Pai, todo este trabalho, Senhor, que foi feito, joga por terra os guidales, Senhor, as entidades, Senhor, que trabalham oculta, as entidades, Senhor, que tem se escondido, ó Santo Deus, em nome de Jesus, Senhor, abre a visão espiritual da tua igreja, desfaz, Senhor, toda a macela do inimigo contra a vida dele, contra a vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai dando força, Senhor, vai levantando, Senhor, vai, Senhor, neste momento, Senhor, envia ajuda naquela casa, naquela família, Pai, entra, Senhor, nesta guerra financeira que esta pessoa tem passado, Senhor, é o Senhor quem dá o livramento, traz entendimento a este coração, traz paz no meio deste casal, Senhor, tira os espíritos de intriga, de confusão, tira, Senhor, meu Deus, esses espíritos que têm perturbado dentro da casa dos irmãos,
irmão, Pai, em nome de Jesus, Senhor, joga por terra agora os espíritos de acidente, joga por terra agora, Deus Pai, todo espírito, Senhor, que está oprimindo, em nome do Senhor Jesus, Senhor, opera agora, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão conosco em oração, vai curando, em nome de Jesus, Senhor, vai libertando, ó Espírito Santo de Deus, dá vitória, Senhor, dá um grande livramento, como é chamado hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, toca do alto da cabeça, planta dos pés, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés, Espírito Santo, põe tuas mãos agora, Senhor, põe tuas mãos santas, Senhor, para repreender, Senhor, espírito de suicídio que tem lutado, espírito de suicídio que tem perturbado, é no nome de Jesus que você repreende agora, toda obra de Satanás, toda obra de amarração, de feitiçaria, aonde esse espírito tem operado, em nome de Jesus agora, Senhor, vai quebrando agora a amarra dele, vai quebrando agora, Senhor meu Pai, as correntes que ele tem lançado no psicológico, no sentimento, em nome de Jesus, toda obra que foi mandada aí, há poder no nome de Jesus para libertar, há poder no nome de Jesus para dar o livramento agora, Senhor meu Deus, essa macumba que foi feita, Senhor, dá o livramento, Senhor, dá o escape, Jesus, agora para esta vida, Senhor Deus Pai, alcança agora, Senhor, tira os nomes que foram levados aos guidares, Senhor, em meio às matas, aos terreiros, Senhor, as obras de despacho levada, ó Pai querido, os trabalhos que foi feito para levar para a magia, em nome de Jesus, Senhor, vai desfazendo agora, em nome de Jesus, Senhor, toca Espírito Santo, envia, Senhor, o anjo de libertação, aonde houver, Senhor, um nome escondido na magia, aonde houver um espírito, Senhor, escondido e oculto, ponha teu anjo agora, Jesus, dá ordem para ele ferir, Senhor, dá ordem, Senhor, para ele, Senhor, jogar por terra, Pai, em nome de Jesus, vai libertando, quebra, Jesus, agora, toda corrente de Satanás que está amarrando a mente, em nome de Jesus, aleluia, Deus, glória a Jesus, Deus é fiel, sim ou não? é Deus, aleluia. Eita, agora eu estou alegre, estou feliz. Estou feliz. Quem quer ficar feliz hoje? Aleluia. Santo é o teu nome. Levanta a mão. Isso. Levantou com medo ou sem medo? As pessoas vêm na igreja, passam uns dias na igreja, vai ser, nossa, misericórdia, lá vai ele chamar de novo. Não é assim? Passa na mente. Vem aqui à frente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A igreja abre as mãos. Abra as suas duas mãos. Estende as mãos para cá. Estende as mãos. Estende as mãos. Isso. A irmã está com tanto frio que fica com a mão escondida. Tudo bem? Glória a Deus. Manunazi. Clemaia sério. Você quer ouvir o que eu estou vendo? Tem outro jeito, né? Eu vou falar do mesmo jeito. Eu vejo correntes, como se fosse nova, trancada, elos fechados, elos grossos. Santoraça. Aleluia. Mas quando fala corrente, já vem na mente, tem algo ruim. Mas essas correntes não são ruins. Você sabia que quando uma igreja ora, existe uma corrente chamada corrente? Há uma corrente chamada corrente de oração.
que está impedindo muita coisa de chegar até você. Graças a Deus. E o Senhor, Ele me mostra, eu vejo. E é uma corrente grande. Santo é o teu nome, papai. Aleluia. Existe mais de uma pessoa que está orando pela tua alma. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. E graças ao bom Jesus, e graças ao Espírito Santo de Deus, que leva essas pessoas a orar. Aleluia, Jesus. Essa corrente, as orações de muitos, estão impedindo os espíritos. Glória a Deus. Aleluia. Costa mais. Jesus, guarda esta vida, Senhor. Guarda, Jesus, salva a vida. Ajuda ela, Espírito Santo, a conhecer a verdade dentro da tua verdade. Jesus Cristo, Deus. Senhor, levanta mais pessoas para orar pela vida dela, Oh, Senhor. para proteger e guardar ela. É, Deus querido. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Olha para mim. Sabe quem vem na igreja e cai e diz assim, eu vou lá de novo? Tá caindo? Não é assim? Vou lá de novo. Vira, olha para a igreja. Vira, olha para a igreja. Você caiu? Quando a igreja ora para levantar, recebe. É, Jesus, aleluia. Glória a Deus. A igreja ora para levantar, mas se não quiser ficar de pé, Jesus diz, vai, para que não sobrevenha. Aleluia. Glória a Deus. Essa moça de branco, levanta a mão. Isso, essa assustada aí. Essa mesmo, ô Glória. Essa achou, ela mesmo. Aleluia, Jesus. Levanta a mão. Comigo? É que você mesmo. Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Tá com medo não, né? Nem um pouco, né? Beleza. Assim que é bom. Jovem. Louvado seja Deus. Aleluia. Como você chama? Jovem Beatriz. Aleluia. Glória a Deus. Vai tudo bem? Vai tudo bem? Glória a Deus, hein? Abra as duas mãos. Tem algo na tua casa, Beatriz. Tem algo na tua casa. E para ser mais específico, tem algo que passeia no teu quarto. Não mora, mas passeia. Sabe o que é passear? Dá uma volta lá. De onde vem de rodear a terra e passear. Eu conheço alguém que te conhece. Aleluia. É, o nome dele é Jesus. Glória a Deus. Eu conheço alguém que conhece teus passos. O nome dele é Jesus. Sabe o que é interessante? Ele me conhecia antes de eu conhecer ele. Aleluia. E quando eu não queria nada, ele falava com aquelas pessoas que conheciam ele. Falava assim, ó, Jesus manda te dizer. Eu falava, de novo. Aleluia. 20 anos depois, tá eu falando a mesma coisa que aqueles homens falavam. Porque aconteceu, pastor. Glória a Deus. Tem livramento para você hoje. Existem coisas que a gente pode escapar nessa terra. Quando há pessoas que têm boa intenção, ora e pede pela nossa alma. Existem momentos da vida que a gente pode passar por aqueles momentos sem sofrer algum detrito. Porque existem pessoas que oram pela gente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente só tem que estar com o ouvido atento. Santo é o teu nome, Jesus. Estar atento para ouvir.
Porque o Senhor tem te dado muito conselho, mas você não tem escutado. Abra teus ouvidos, filha. O Senhor diz que Ele tem te dado muitos conselhos, mas você não tem escutado. Enquanto o Senhor nos orienta, isso é uma coisa que muitos olham, é só o da igreja. Não, Deus orienta mais quem está fora que quem está dentro. Quem está dentro tem que ser obediente. Ele usa quem está dentro para orientar quem está fora. Porque um dia vai estar dentro da igreja. E Deus tem um propósito na tua vida. Eita, para cumprir o propósito na minha deu trabalho. Fiquei tetraplégico, quase perdi os rins, quase tive uma perna amputada. Passei um mau bocado, porque eu vivia dizendo para ele, não. E ele falou, fica mais um tempinho aí. Eu não, fiquei tetraplégico, não. Quase perdi os rins. Ponhava sangue para fora. Eu fui no médico e falava para mim, olha, vai ter que fazer tratamento dos rins. Eu falei, misericórdia. Aí minha vida tomou um rumo diferente, que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, às vezes a gente é duro demais. Põe a mão nela lá, Jéssica. Nós vamos pedir para o Senhor tirar o que está andando lá. Estende a mão, igreja. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, envia teu anjo na casa dessa jovem agora, Senhor. Tira de lá, Senhor, esse espírito que está perambulando dentro daquela casa. Repreende ele lá, Pai, em nome de Jesus. Confirma teu livramento lá, Senhor. Toda magia levantada contra a vida dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tudo que tem vindo, Senhor, na família desta jovem, tudo que tem lutado, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, repreenda, Senhor. Não permita, Senhor, esse espírito ficar se andando dentro daquela casa, Senhor. Projetando e trabalhando, Senhor, obras para destruir a vida dela. Senhor, que ela saia daqui hoje, Senhor, livre deste mal. Senhor, cancela, Senhor, toda magia que está levantada contra a alma dela, Pai. Todo projeto de Satanás na vida desta jovem, Senhor. Em nome de Jesus, desfaz hoje, dá o livramento, abençoe e guarda ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não seja dura, moça. Glória. Não faça igual eu fiz. Custa caro. Aleluia. Mas aprende. Chorando, perdendo, aprende. Mas dá para caminhar sem passar por isso. Obedecendo. Amém? Amém. Irmãos, tem mais uma pessoa aqui. Rapaz, diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. É você, irmão Luiz. Eu vejo o Senhor com o teu carro todo destruído. Recebe o livramento de acidente, em nome de Jesus. Irmãos, até aqui. Eu louvo a Deus, fico muito feliz. Eu fico contente, irmãos, quando a gente vê alguém chegar e começa no processo da libertação e já vai. É rápido, né? Ele chora, não sei porquê. Né? Mas é uma escolha, viu, filha? Pode escolher andar por aí, ou pode escolher servir a Jesus de verdade. Todo mundo passa por lutas, por guerras, mas tenha certeza, um dia as batalhas passam. A gente só tem que saber em que lado a gente vai lutar. Se é do nosso lado ou de alguém que precisa. Então saia daqui hoje. Esteja sempre disposto a ajudar alguém. A orar por alguém. Irmãos, não tenha medo. Tem muita gente que tem medo. Não tenha medo.
Tem pessoas aqui que têm dons, mas não usam. Tem dons, mas não usam. Use os dons que Deus deu. Use. O Senhor quer usar vocês. Coloque esses dons em prática. Todos eles. Coloque em prática. Deixa Deus trabalhar. Irmãos, a gente paga um preço alto por ter e não usar. E não é só dentro da igreja, é fora também. Então saia daqui hoje, irmãos. Aproveite todo o tempo que Jesus dá pra gente aqui na terra. Amém? Amém. Oração da fé. Vou pedir para você colocar a mão sobre o teu coração. Fecha teus olhos. Senhor Deus, agradeço ao Senhor pela tua palavra. Eu venho pedir ao Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, que nesta hora, Senhor, sobre este coração, que seja a tua mão agora, que tire a tristeza, que o Senhor tire a angústia, que o Senhor tire de dentro desse coração pensamentos, palavras. Senhor, que seja renovado hoje. Pai, em nome de Jesus, dá um coração novo, dá um coração aquebrantado para cada irmão, para cada irmã. Coloca fortaleza nesse coração, Pai, e estrutura eles para a tua obra, a tua vontade. E que eles possam, Senhor, aproveitar todos os momentos, Senhor, ao qual o Senhor dá de vida e de saúde, para ser alegre, feliz e falar do Senhor a todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.